Atos capítulo 20. Muitas vezes Deus espera que a gente deposite no altar, deixe no altar aquilo que nos inquieta, para que Ele faça o que nos trará paz. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Eu comecei, algumas semanas atrás, uma série de mensagens aqui sobre as Sagradas Escrituras, para o nosso conhecimento mais sistemático da Palavra de Deus, da Bíblia. Semana passada eu falei sobre poder espiritual pela palavra. Hoje eu quero falar um pouco, não vou começar e vou fechar o raciocínio, mas vou reabri-lo dentro do mesmo contexto na próxima terça, e nós vamos falar sobre afugentando lobos. Diga comigo, afugentando lobos. Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens perversos, para atrair discípulos após si. Portanto, vigiai, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio não cessei noite e dia de vos admoestar com lágrimas a cada um de vós. Diga amém. Senta um pouquinho e diga comigo: Senhor, fala comigo e me ensina a identificar os lobos. Amém. Queridos, Atos dos Apóstolos capítulo 20 revela para nós um momento muito específico da vida de Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo está organizando a sua 3ª viagem missionária, e há quem diga que foi a última. Se foi a última, significa que Paulo não retornou mais desta viagem quando foi preso, e da prisão vem para Roma já para receber sentença e execução. Mas antes de viajar, o apóstolo revela uma preocupação pastoral, que se referia ao cuidado com a igreja do Senhor, com o rebanho do Senhor. E ele reúne todos os líderes da igreja em Éfeso e região, porque Éfeso é uma cidade central e que comandava a região. Paulo reúne os obreiros, os pastores, os líderes de todas aquelas igrejas para dar-lhes alguns conselhos, algumas orientações pastorais. E ele diz: olhai por vós, vigiem por si mesmos, vigiem o seu próprio coração, e também pela igreja. Olhai por vós e pela igreja. Aqueles que pastoreiam têm a
nobre missão de cuidar do rebanho do Senhor e a difícil missão de responder pelo rebanho do qual cuidam. Ou seja, pastor tem a nobre missão de cuidar do rebanho, mas tem a difícil missão de responder pelo rebanho do qual cuidou. E ele diz: o Espírito Santo mesmo vos constituiu bispos, episcopos. Deixa eu dar um destaque aqui que é muito importante, até porque tem muita gente que está nos ouvindo agora. Deixa eu explicar para você que o termo episcopos, presbiteroi, que são similares e que indica bispo, presbítero, ancião, é o único título ministerial que o Novo Testamento reconhece, tá? Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre não é título, é ministério, é serviço, é função. Por ignorância, vaidade, qualquer outra coisa similar, a gente pensa que a escadinha do crescimento ministerial está nesta titularidade. E por conta disso, alguns reivindicam sobre si o título de apóstolo. E como não sabem diferenciar, desculpa, eu não estou beliscando ninguém, e acabo beliscando sem querer, mas é necessário. E confundem o título de apóstolo e de bispo. Esses títulos não se confundem, biblicamente não. Bispo, presbítero ou ancião é um título hierárquico da organização e estrutura da igreja. Já apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre não é título, é unção concedida pelo Espírito Santo para o exercício de ministérios específicos. E pelo amor de Deus, quando você vê alguém falando sobre o dom ministerial de profeta, não confunda com o dom espiritual de profetizar. Agora isso fez um nó no meu juízo, pastor. O senhor criou um entroncamento aqui que eu não sei para onde vai mais nada. Deixa eu te explicar. Presbítero ou bispo ou ancião, mesmo termo grego, é um título hierárquico que aponta para a estrutura organizacional da igreja. Bispo é um pastor de pastores. Presbítero é aquele que pastoreia a igreja. Ancião é aquele que já desenvolveu o ministério do presbitério, seja como apóstolo, seja como profeta, seja como pastor, seja como mestre ou como evangelista. Ele é um presbítero que desenvolveu o seu ministério, e a própria titularidade menciona o ancião como aquele conselheiro que teve uma carreira ilibada no ministério e agora é o mentor, o cuidador dos bispos e dos pastores. Alguém me entendeu? Diga amém. Já, repito, lá na frente, apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, se trata de ministério, função ministerial. Outro dia a gente fala disso melhor. O que eu quero que você entenda é que Paulo reúne os bispos, os pastores das igrejas, episcopóis, para dizer para eles: olhai por vós mesmos e pelo rebanho. Na verdade é assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes as ovelhas que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Qual é a preocupação de Paulo? Ele diz: eu sei que depois da minha partida, depois que eu viajar, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E do meio de vocês mesmos se levantarão homens perversos, querendo atrair discípulos para si. Gente que não faz discípulo para Deus, não faz discípulo para Cristo, faz discípulo para si.
Aí Paulo diz: vigiai, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio, de dia e de noite, eu admoestei com lágrimas a cada um de vós. Quem são os lobos cruéis de quem o apóstolo está falando? Quem são os homens perversos que ele faz menção aqui? É culto de doutrina, e nós estamos estudando sobre as Sagradas Escrituras, e eu preciso lhe apresentar os lobos cruéis, os homens perversos, e daí em diante você estará esclarecido, orientado pelo Espírito Santo e pela sua palavra, para decidir ser guiado por aqueles que te ensinam a palavra. Lá em João capítulo de número 10, Jesus fala sobre o pastor e o ladrão. Ele diz que o pastor chama as ovelhas ouvem a sua voz e conhecem a voz do seu pastor, mas o ladrão não entra pela porta. Em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 16, Jesus chama os perseguidores daqueles que pregam o evangelho de lobos. Ele diz: eu vos envio no meio de lobos. Ele está falando das perseguições pelas quais aqueles que anunciam a Cristo passariam, e os perseguidores Jesus chama de lobos. Por cerca de 14 vezes, Jesus chama de lobos os falsos mestres, aqueles que distorcem a verdade do evangelho para atender o seu interesse. A estes Jesus chama de lobos. E por algumas vezes na Bíblia Jesus nos orienta que nós devemos ficar vigilantes acerca destes falsos ensinadores. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15, por exemplo, Mateus 7, versículo 15, Jesus diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está falando daqueles que trazem mensagens falsas, distorcidas do evangelho. Ainda em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 6, o Senhor Jesus, alertando os seus ouvintes, diz: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí no versículo 16 ele diz, versículo 11, Jesus diz, ainda dentro do mesmo contexto, ele orienta e diz: como não compreendeis que não vos falei, Mateus 16, versículo 11, a respeito dos pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Que fermento é esse? O falso ensino. Os fariseus e os saduceus vinham, confundiam aqueles que ouviam o evangelho, distorcendo a mensagem que fora ensinada. É incrível que a igreja, e a igreja não me refiro à igreja aqui geográfica, a igreja como um todo está cheia de pessoas que estão sempre jogando um pouquinho de fermento no pão, para confundir, para distorcer, para desviar. Por mais duro, por mais seco que às vezes pareça ser a verdade do evangelho, é a verdade do evangelho. Vem para nos confrontar e para nos orientar. Por quê? Porque nós somos cidadãs que pretendem morar no céu. Quem pode dizer amém? Mateus capítulo 24, versículo de número 4, eu estou falando estou lhe explicando quem são os lobos cruéis.
Mateus 24:4, Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 24: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. A coisa é tão autêntica que até os escolhidos podem ser confundidos. Mas o ensino é distorcido. Presta atenção: se faz milagres, mas distorce a verdade do Evangelho, Deus não está nisto. Porque o grande fundamento da fé cristã não está nos milagres que operamos, mas na verdade que aplicamos. Diz que você me entendeu. Então, nós precisamos ficar atentos aos lobos cruéis. Marcos capítulo 8, versículo 15. O Senhor Jesus Cristo volta a falar disso. É incrível como ele repete isso N vezes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. De vez em quando alguém me traz perguntas capciosas, pegadinhas sobre a Bíblia. E outro dia um camarada estava me fazendo a pergunta, e enquanto ele construía a pergunta e argumentava para fundamentar, eu disse para ele assim: eu sei exatamente onde você quer chegar, vou lhe deixar terminar por educação. Quando ele terminou a pergunta, eu disse para ele: você está me perguntando porque não sabe ou porque quer armar para mim? Porque quem não tem a resposta não teria construído toda a argumentação que ele construiu para elaborar a pergunta. Porque aqueles que querem a mentira encontram argumentos também para ela. Mas aqueles que absorvem a verdade do Evangelho não precisam dos argumentos para convencê-los, porque já recebeu a verdade pela fé. Os argumentos são para fundamentar a sua convicção. Acautelai-vos, guardai-vos do fermento dos fariseus. Olha bem para mim. Não pensa que pregar uma mensagem assim para mim é confortável. Eu falei com Deus hoje à tarde, disse: não, peraí, deixa eu pregar uma mensagem daquelas assim, de estímulo, de fé, para o povo vibrar. Vocês não fazem ideia da guerra que eu entrei, da confusão mental que eu entrei hoje à tarde. Mas acontece, eu quero que vocês prosperem muito, que vocês tenham ânimo, tenham fé, superem as crises, eu quero. Mas eu quero também que vocês cheguem no céu. E principalmente isso. E quando eu descobri que antes de vocês comparecerem diante de Deus, comparecerei eu. Porque Jeová vai me chamar e dizer assim: Josué, vamos lá conversar sobre o que você ensinou para o rebanho que eu te confiei. Vamos trocar umas ideias para ver o que você passou para eles. Então, esse não é o tipo de mensagem que é confortável pregar, mas é o tipo de mensagem que é necessário. Eu e você precisamos estar atentos ao que Jesus chama de fermento, veneno dos fariseus. Marcos capítulo 12, versículo de número 38, Jesus diz assim: guardai-vos os escribas, que gostam de andar com vestes compridas e dais saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e por pretextos fazem longas orações.
esses hão de receber maior condenação. Jesus está falando aqui, deixa eu traduzir em miúdos, como dizia minha avó, traduzir em miúdos. Jesus está falando da hipocrisia religiosa, que revela uma espiritualidade exacerbada, mas na prática não passa de podridão de alma, que revela superioridade espiritual, mais santificação do que os outros, que revela uma moralidade superior, mas no íntimo, nada disso procede. Aí ele diz: guardai-vos destes. Quem são os lobos cruéis? Falsos ensinadores, falsos mestres. Eu poderia lhe dar mais umas referências, mas deixa eu agilizar no tempo. Portanto, aqueles que ensinam o evangelho de forma distorcida para atender o seu bel prazer, são chamados por Paulo de lobos devoradores. Diga comigo: Senhor, afugenta desta casa os lobos. E presta atenção, estamos falando daqueles que ensinam, seja no púlpito, seja na escola bíblica, seja nos corredores, seja nos bastidores, distorcendo o evangelho para causar confusão na mente daqueles que desejam aprender a palavra do Senhor de maneira pura, de maneira plena e de maneira absoluta, segundo aquilo que está escrito. Só que Paulo fala de dois grupos de invasores na igreja. Primeiro ele fala dos lobos cruéis, depois ele fala dos homens perversos, impostores, que movidos por ambição, vaidade, desejo de poder, utilizam o seu poder de influência para fazer discípulos não para Cristo, mas para si. Gente que se apropria da alma da igreja como se as ovelhas tivessem sido compradas pelo seu sangue, quando na verdade foram compradas pelo sangue de Jesus. Compradas pelo sangue de Jesus. Quando Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo, eu gosto desse texto, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com consciência. Gente que esbanja conhecimento. Eu me apliquei em conhecer para dizer a você que, mas na verdade sabe nada do que está dizendo. Na verdade, se aplicou para ler e estudar, para defender aquilo que ele acredita pessoalmente. Uma das belezas do Evangelho é o poder que o Evangelho tem de confrontar as minhas crenças. Aliás, o Evangelho tem o poder de confrontar as minhas crenças e as minhas conveniências. Aí Paulo diz: alguns se desviaram disto e não sabem nem o que dizem, nem o que afirmam, mas afirmam com convicção. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 4, Paulo diz assim: conjuro-te diante de Deus, diante de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda, prega a palavra, insta, em tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas vão caminhar em busca de fantasias. Fala a verdade, parece com o tempo que nós estamos vivendo? Sim ou não? Eu tenho ouvido tanta barbaridade que às vezes eu fico me perguntando como é que o camarada consegue extrair aquilo e ainda dizer que a Bíblia está dizendo, está aqui, ó, e ele cita o texto. Aí quando ele cita o texto, que você conhece pelo menos o ABC. Quem conheceu o ABC aqui? Você conhece pelo menos o ABC. Aí você percebe que o texto não tem nada a ver, e o indivíduo está forçando, distorcendo, bagunçando, mas dá uma irritação. Mas infelizmente, muita gente vai sendo levada pelos homens perversos e pelos lobos devoradores. A minha oração é que esta igreja desenvolva um crivo de extrema exigência pela palavra. Eu fui para uma escola bíblica de pastores, certa feita, pouco antes da pandemia. E estavam grandes nomes da exposição bíblica. Foi no Nordeste a escola, grandes nomes. E um deles, assim, lá de cima, ele falou tanta sopinha miojo, que quando terminou e eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu falei com ele, olha, com todo o respeito que eu lhe tenho, o senhor é um mestre, mas alguns dos meus companheiros lá do Sul pensam que quando vem para o Nordeste, vem conversar para um bando de homens da caverna. Deixa eu só te dizer, isso aí que o senhor falou hoje, isso é para nada. Aqui no nosso Nordestão, a gente não só conhece, quanto valoriza a Bíblia, palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, na próxima preleção, pelo menos prega o Salmo 23. Nós precisamos escapar, vigiar, atentar acerca dos lobos cruéis e dos homens perversos. Tá, pastor, como é que eu consigo identificar? E a gente para. Como é que eu consigo perceber que alguém é ou não um falso mestre do Evangelho? Primeiro, discernindo a operação do Evangelho na vida do indivíduo. Discernindo a operação do Evangelho na vida do indivíduo. O Evangelho o converteu? O Evangelho gera efeito na vida dele, dela? Porventura, o Evangelho atua, opera na vida do indivíduo? Salomão diz em Provérbios 1, 23, assim: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós o meu espírito. Aqueles que ensinam o Evangelho precisam ser convertidos pelo Evangelho. Tem alguém aí? Você é convertido pelo Evangelho? Levanta-se a mão. Eu não estou falando de perfeição não, gente. Estou falando de o Evangelho continuar te lapidando, te tratando, te burilando, te melhorando, te levando a um processo de aperfeiçoamento até chegar lá. Por isso que Salomão diz em Provérbios 22, 1: ensina o menino no caminho que deve andar. Porque o grande segredo está em ensinar, para que a operação de Deus aconteça pelo ensino. Eu disse aos irmãos aqui, de Joel capítulo 2, quando
O Senhor diz assim: e eu vos darei ensinador de justiça. Eu vos darei, diga comigo, eu vos darei ensinador de justiça. Olha só, já é o 2:21. Vai até o 29, porque o Senhor diz assim: eu vos darei ensinador de justiça, e com ele a chuva no seu tempo, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e os pastos reverdecerão, e as árvores darão o seu fruto, e eu vos restituirei os anos que foram consumidos pela crise, e vos alimentareis, e vos fartareis, e o meu povo não será envergonhado, e sabereis que eu, Senhor vosso Deus, estou no meio de vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tudo isso vem com o ensinador de justiça. O que eu estou dizendo a você é que, quando nós, pastores, por gentileza, dá só uma olhadinha para cá. Quando nós, pastores, nos ocupamos de ensinar o Evangelho, sem distorcer, sem fantasia, sem florear, a igreja alcança um nível de prosperidade pela simples pregação do Evangelho. Salomão diz em Eclesiastes, falando da operação do Evangelho, que melhor é o bom nome do que unguento. Se o Evangelho opera em mim, a minha história vai sendo restaurada pelo Evangelho. Lamentações 5:21, o profeta Jeremias diz assim: converte-nos a ti, Senhor. Irmão, conversão não é o que acontece quando você levanta a mão no final de um culto. Ali é a manifestação de uma decisão de passar pelo processo de conversão, de seguir a Cristo. Conversão é o que está acontecendo com você e comigo todo dia. Conversão é o processo de transformação que é diário, é gradual. Tá? Nós vamos sendo tratados, transformados e melhorados dia após dia. Quem faz isso? A pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, como eu identifico se alguém é um lobo devorador? Pela operação do Evangelho na vida do indivíduo. Por quê? Porque Jesus diz em Mateus 7,16 que uma árvore má não produz frutos bons, e uma árvore boa não produz frutos maus. Como está a operação do Evangelho em mim e em você? Quando Pedro foi escolher o primeiro grupo diaconal, em Atos capítulo de número 6, versículo de número 2, ele diz: escolhei dentre vós. Por que dentre vós? Porque tem que ser crente. Irmãos, não basta ser crente, precisa ter relacionamento com a igreja. Escolhei dentre vós irmãos, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria. Veja que a prioridade é que sejam irmãos, que sejam da igreja, ou seja, o que o Pedro está estabelecendo é que seja gente que convive com a igreja, que experimenta o processo de conversão pela operação do Evangelho. Porque infelizmente tem gente que fica na igreja o tempo inteiro, mas não se converte, não muda. E ainda tem uns que assim: o pau que nasce torto, morre torto. Primeiro, eu não sabia que você é um burana. Segundo, eu preciso lhe lembrar que o carpinteiro de Nazaré mora nessa casa. E ele pode consertar a nossa vida para a glória do seu poderoso nome. Deixa o Evangelho operar. Deixa o Evangelho operar em sua vida, em minha vida, em nossa vida. Você ouve pregação o tempo inteiro. Alimente-se dela e deixa influenciar a sua vida.
Eu já me perguntei. Nós estamos em 2021, gente? Tem, portanto, 21 anos que eu prego em Feira de Santana toda terça. Eu tenho 47 anos de vida, não conta para ninguém. Desses 47, 21 anos eu estou pregando toda terça-feira em Feira de Santana. É muita pregação, dá para fazer um livro. E de vez em quando eu me pergunto: Jesus, está fazendo algum efeito? Está gerando alguma coisa? Ou eu estou enxugando gelo? Enroscando porca cuja rosca luiu. Porque se o Evangelho não estiver operando em nós, ele não causa o efeito para o qual nos foi oferecido pelo Espírito Santo. Então diga comigo assim: Senhor, opera em mim o Evangelho. Segundo, e a gente para. Se eu quero descobrir quem são, ou quem é lobo devorador, ou quem é ministro de Cristo, primeiro, discernir a operação do Evangelho no indivíduo. Segundo, discernir a motivação do indivíduo. O que te motiva? Por que você prega? Por que você pastoreia? Por que você quer abrir uma igreja? Qual é a motivação? Eu ouso dizer que Deus nos analisa muito mais pela motivação do que pelo resultado. Paulo diz a Timóteo assim: tu conheces a minha intenção. Escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo, versículo 23 ao 26, o Espírito Santo discerne a intenção do coração. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, e é apta para discernir as intenções do coração. O que motiva o meu ministério? Essa pergunta é para cada um fazer. O que motiva a minha pregação? Qual é o motivo que me impulsiona no desenvolvimento daquilo que eu faço no reino de Deus? Deixa eu lhe dar umas 3 opções. Honrar a Cristo. Qual é o motivo do indivíduo? O seu motivo, seu propósito é honrar a Cristo. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 1, versículo 20 assim: contanto que Cristo seja glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O que Paulo está dizendo aqui, gente, quer saber? Quer viva, quer morra, o que me importa é se Jesus está sendo glorificado nisso. Jesus é glorificado no meu louvor, Jesus é glorificado na minha pregação, Jesus é glorificado naquilo que eu faço. Porque nós, infelizmente, somos muito dados a holofotes. Então eu tenho alguma sensação imbecil que Deus está sendo glorificado necessariamente na vida daquele que aparece diante da câmera, e não na vida daquele que não aparece. Ei, a glória de Cristo não está relacionada a visualizações, engajamento, comentários, percepção. Tem muita gente aí que ninguém viu, mas o inferno sabe que o indivíduo está dando um prejuízo espetacular para as trevas. Qual é a motivação? Quando Paulo apresenta Tito à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 23, e ele chama Tito de apóstolo, mensageiro de Deus, ele diz assim: Tito, mensageiro de Deus às igrejas, glória de Cristo. Paulo está dizendo que Tito, onde passa, faz resplandecer a glória. Cristo é glorificado por causa dele.
aquilo que eu faço para Deus, o que me motiva. Nós somos por natureza vaidosos, e esse envaidecimento nosso muitas vezes compromete a glorificação do Senhor. E acredite, se Cristo não está sendo glorificado, não vale a pena o sacrifício. Se Cristo não está sendo glorificado, o suor derramado não serviu para nada. Então essa é uma motivação. Segunda motivação: se você quer identificar aqueles que são discípulos de Cristo, ministros de Cristo, sua motivação é honrar a Cristo. Segundo, santificar a igreja, levar a igreja à santificação. E levar a igreja à santificação muitas vezes é um ato antipático, porque para levar a igreja à santificação, te vi llegar con sal en la piel y un mensaje sin enviar. Yo sabía que eras tú, bebé. Tu risa me pegó como la en el muelle, y en mi pecho quedó tu nombre girando fuerte. Dime si te vas o te quedas aquí, que yo ya no sé vivir sin ti. Y si me miras así, se me rompe la fe. Yo caigo otra vez, otra vez. Brisa en tu boca, brisa en tu boca, me deja loco cuando me... Te vi llegar con sal en la piel y un mensaje sin enviar. Yo sabía que eras tú, bebé. Tu risa me pegó como la en el muelle, y en mi pecho quedó tu nombre girando fuerte. Dime si te vas o te quedas aquí, que yo ya no sé vivir sin ti. Y si me miras así, se me rompe la fe. Yo caigo otra vez, otra vez. Brisa en tu boca, brisa en tu boca, me deja loco cuando me... Te vi llegar con sal en la piel y un mensaje sin enviar. Yo sabía que eras tú, bebé. Tu risa me pegó como la en el muelle, y en mi pecho quedó tu nombre girando fuerte. Dime si te vas o te quedas aquí, que yo ya no sé vivir sin ti. Y si me miras así, se me rompe la fe. Yo caigo otra vez, otra vez. é preciso tirar carrapichos. Quem já foi na roça e voltou com a calça cheia de carrapicho? Levanta a mão. Nem todo mundo, tá vendo? Tem gente que é chique. Tá pensando? Quem já tirou o carrapicho da calça? Levanta a mão. Quem conseguiu tirar sem ferir o dedo? Levanta a mão. Não dá para tirar carrapicho sem furar o dedo. Então muitas vezes levar a igreja à santificação é como tirar carrapichos, e isto machuca o dedo. Quando Paulo discorre, descreve, defende o seu ministério diante do rei Agripa, em Atos capítulo 26, lá no versículo 18, ele diz: Cristo me chamou e me disse que eu deveria trabalhar a pregação aos gentios e levar o evangelho àqueles que seriam santificados pela fé. A função de quem prega o evangelho é produzir santificação em quem ouve. Eu e você temos que sair daqui hoje incomodados com alguma coisa.
De vez em quando você sai da igreja triste? Levanta a mão quem já saiu da igreja triste, assim meio, não sei porquê, alguma coisa. Na verdade, de vez em quando o Espírito Santo vai lá e dá uma... E todo confronto entristece. É normal. Você não saiu triste, estou tendo um pressentimento. Não é pressentimento, foi o Espírito Santo que deu uma provocada, mexeu em você, te chamou a atenção, e você saiu meio que aturdido. Mas se isso aconteceu, fica tranquilo, é porque a palavra alcançou seu propósito, mexeu lá na lacuna, na fenda, que precisava de um toque. E o Espírito Santo que provoca, também cura, também restaura, te visita. Paulo diz aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 4, versículo 3, assim: esta é a vontade de Deus para convosco, a saber, a vossa santificação. Jesus disse: santifica-os na verdade. João 17, 17. A tua palavra é a verdade. O que motiva um ministro de Cristo? Levar a igreja à santificação. Quando alguém chega e diz: Deus mudou minha vida, passou aquela palavra, transformou a minha vida, aquela palavra me trouxe uma resposta para a minha vida. Isso é extraordinário, é o resultado do Evangelho, é a operação do Evangelho. De vez em quando eu me deparo com pessoas: pastor, aceitei Jesus através de uma pregação. Eu estava em depressão e Jesus me curou através daquela ministração. Conheço um líder, um dos grandes líderes do mundo, líder cristão, um dos grandes pregadores do Ocidente. Me encontrei com ele um dia no aeroporto. Ele disse assim: olha, eu estava em depressão profunda, trancado num quarto, não saía para nada, e uma pregação sua me levantou da depressão que eu estava, e Deus explodiu o meu ministério. É a eficácia da pregação, é o efeito da pregação. E acredite, o mérito não é do pregador, o mérito é do Espírito Santo, que direciona, que faz alcançar, que alcança o propósito. Aleluia, glória a Deus. Qual é a motivação de um ministro de Cristo? Honrar a Cristo, santificar a igreja, salvar os perdidos. Aquele que prega sem a intenção de gerar salvação, não prega a Cristo. Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículo 1 a 5: e eu, irmãos, quando fui ter convosco em temor e em tremor, e em muita fraqueza, não vos fiz saber outra coisa senão a Cristo, e este glorificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se firmasse na inteligência dos homens, mas no poder de Deus. Aí ele vai lá, na mesma carta, capítulo 9, versículo 19, e ele diz assim: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me grego para os gregos, fiz-me judeu para os judeus, livre para os livres e escravo para os escravos. Fiz-me sem lei, mesmo estando debaixo da lei, para aqueles que sem lei estavam, para que por meio da pregação pudesse salvar pelo menos alguns. Paulo está dizendo: eu me despedi de mim mesmo, neguei-me a mim mesmo, renunciei minha cidadania, meus direitos, minhas vontades, fui onde eu não queria ir, estive onde eu não queria estar, me submeti ao que eu não pretendia, suportei o que eu não suportaria. Para quê? Para por meio da pregação salvar pelo menos alguns.
Os ministros de Cristo têm como propósito primário salvar perdidos, resgatar vidas. O camarada chegou para mim um dia e disse assim: as minhas pregações não têm salvação de almas porque Deus não me chamou para ganhar almas. Eu disse para ele: desculpa aí pelo tá? Você tem que descobrir se Jesus te chamou. Porque se Ele não te chamou para ganhar almas, é muito provável que você não tenha sido chamado. A missão da igreja é salvar pecadores. Eu vou parar porque o tempo não me dá o luxo de continuar para te provocar. Mas se você não fala de Jesus, se você não pretende ganhar almas, se não é o seu sonho apresentar almas para Cristo, eu fico me perguntando que tipo de salvação é esta que você pensa que está operando na sua vida. Alguém me entendeu? Diga amém. Está duro demais? Tá, né? A motivação dos ministros de Cristo é honrar a Cristo, santificar a igreja, salvar os perdidos e defender a verdade do Evangelho. Defender a verdade do Evangelho. Não aceitar que o Evangelho seja distorcido de maneira, desculpa o termo, descarada, como nós temos visto. Paulo chama Timóteo e revela para ele que ele precisava defender a pureza do Evangelho. Judas, na sua epístola, fala sobre aqueles que distorcem o Evangelho com palavras vãs, versículo 3. O verdadeiro ministro de Cristo tem ciúme do Evangelho de Cristo. O verdadeiro ministro de Cristo adoece quando vê alguém deturpando a palavra de Cristo. Fuja dos lobos devoradores, dos homens perversos. Vou concluir te dizendo isso: não aceite ser propriedade de pastor nenhum, de apóstolo nenhum, de bispo nenhum, de papa nenhum. Não aceite ser propriedade de homem nenhum, porque quem pagou o preço da sua salvação foi Jesus. Jesus. Fica de pé, por favor. Honre seus pastores. Valorize seus pastores. Respeite seus pastores. Zele por eles. Abençoe-os. Dê presentes. Ouça o conselho e siga. Mas não se esqueça, Paulo diz assim: ninguém vos faça presa sua. Você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, porque Ele conhece o meu coração e sabe que eu não tenho vocês como propriedade minha, e tenho plena consciência que vou responder diante dele por vocês, e trato do Evangelho com essa responsabilidade. Dou graças ao meu Deus que tenho tanta consciência que essa igreja é de Cristo, que no dia que precisou eu dispor o altar e dizer: eu transfiro e renuncio, eu fiz. E voltei
porque o Espírito Santo, através de vocês, quis. Mas a propriedade não é minha, é do Senhor. Nós vamos morar juntos no céu. E eu tenho consciência que um dia eu vou responder por vocês. Por essa pregação que eu fiz agora, eu vou responder diante de Deus. Então quem vive de festinha, pensando que está pregando o evangelhozinho bonitinho, distorcido da fantasia, o evangelho de novela mexicana, e que vai ficar por isso mesmo, só porque está ganhando muito, deixa para lá o resto do comentário. Se estiver pensando que não vai ter que responder diante do grande, ai, ai, porque no dia de Deus Ele vai dizer assim: Yeshua, Josué, pois não, Senhor, me conta como você tratou o meu rebanho. Ai, Cristo. Estende a mão para cá e ora pelo seu pastor, vai. Ora por ele, pode orar. Esse Senhor tem misericórdia dele, tem compaixão dele. Pai, nós abençoamos os líderes da tua igreja, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que sobem nesse altar para ministrar a tua palavra. Nós abençoamos e pedimos: não deixe a nossa mente ser ludibriada pela cachaça da vaidade. Não deixe a nossa mente ser ludibriada pela cachaça do poder, que faz a gente pensar que as ovelhas são nossas. Fazemos discípulos, Senhor, mas não para nós, fazemos discípulos para Ti. Senhor querido, eu te peço, protege a tua igreja, protege a tua igreja, protege a tua igreja, aqui no Brasil e no mundo. Nos guarda das heresias, Senhor, protege o altar. Em Oséias capítulo 4, o Senhor declara para Judá que espinhos e abrolhos que cresceriam nos seus altares. Não deixa que no altar desta casa, não deixa que no altar desta casa cresçam espinhos e abrolhos. Não deixa. Guarda a alma desta moça, guarda a alma deste rapaz, guarda a alma desta mulher, guarda a alma deste homem, sua mente e seu coração, que eles não sejam contaminados pelas heresias, pelos ensinos distorcidos, e que a tua palavra seja a nossa fome. Ministra na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus.